Viver Mais está de volta e agora sim, tendo a alegria de receber aqui no Viver Mais, Dr. Giovanni Magalhães. Seja muito bem-vindo. É um prazer participar de um programa que estimula a prevenção, né, o cuidado com a saúde da gente. Então isso é muito importante, que no Ceará tem um programa desse porte para que a gente possa falar realmente de saúde e de doença com tratamento e cura. Né? Exatamente. Isso que é importante. O Dr. Giovanni é mastologista, a gente viveu aí, está vivendo o mês de outubro todos os anos, muita divulgação sobre prevenção do câncer de mama, né? Isso. Dr. Giovanni, o câncer de mama ainda é uma doença que preocupa, que merece toda essa divulgação, essa discussão? Assim, o Outubro Rosa, na realidade, é um evento para chamar mais a atenção sobre o câncer de mama, né? Mas, na realidade, a exposição e a prevenção tem que ser durante todo o ano, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia chama mais a atenção para esse problema no mês de outubro. E que, sim, é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os dados de estatística mostram que, em 2018, nós tivemos mais de 2 milhões de casos de câncer de mama no mundo. É o segundo tumor em incidência nas mulheres, se eu excluir os tumores de pele, não melanoma. Então, o de mama, ele é extremamente importante. No Brasil, a gente está esperando 60 mil casos. Agora, em 2019? Agora, em 2019. Em 2018, foi mais a estatística do INCA mostrou 59.700, então a gente vai... Então, está aumentando. Está aumentando a incidência. E a que se atribui isso? Né? A gente atribui isso muito, né? Existem alguns fatores que a gente considera como não modificáveis, que são aqueles fatores intrínsecos ao paciente, né? Hereditário, né? O sexo, a raça, né? A paridade. Então, isso são fatores intrínsecos ao paciente. Mas o estilo de vida moderno está levando as mulheres a desenvolver mais tumor de mama e alguma delas muito mais cedo do que o esperado. Então, a obesidade, o fumo, o álcool, o sedentarismo, isso são fatores que eu posso modificar. O câncer é uma doença do paciente, mas tem um fator ambiental. Então, se eu minimizar esse fator ambiental, eu consigo diminuir o número de tumores, essa incidência dos tumores de mama. Tá. Existem muitos mitos, não é, doutor Giovanni, envolvendo essa questão do câncer de mama, que eu só vou ter câncer de mama se a minha mãe, minha avó, os antepassados tiveram. Também está muito associado, não sei se é mito ou se é verdade, o senhor me corrija aqui para a gente esclarecer as pessoas. Se a pessoa que tem sobrepeso, ela tem mais possibilidade de ter. Que outros mitos envolvem o câncer de mama? Na realidade, assim, o que a gente vê muito é o preconceito da própria paciente, né? A gente tem pacientes que é muito comum, inclusive em consultório, né? São pacientes que, em tese, têm um acesso mais rápido ao profissional, de elas esconderem o tumor da família, né? Então, às vezes, você pega a doença mais avançada por mesmo a paciente ter vergonha de dizer que tem a doença, né? A obesidade, ela não é um mito, né? Então, na realidade, as pacientes que têm um sobrepeso, elas têm uma maior produção de hormônio feminino. A gordura corporal produz um estrógeno fraco, que ele ajuda na proliferação dos tumores mamários, porque a maioria dos tumores mamários, 70% deles, em média, tem receptor para hormônio, que o ovário já produz naturalmente numa mulher em vida reprodutiva. Sim. E se eu colocar mais esse hormônio produzido pela gordura corporal, eu estou expondo mais a minha mama, mais estímulo. Então, isso não é um mito. Então, o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco importante para o câncer de mama. Tem fundamento, doutor Giovanni, que a mulher que amamenta, ela não corre esse risco de ter câncer de mama? Tem fundamento. A amamentação, se a gente partir da teoria de que os tumores mamários respondem mais hormônio, a amamentação é uma época que a mãe passa em que a taxa da produção hormonal está menor. Então, se eu amamentar mais tempo e mais vezes, eu tenho uma proteção para que o meu risco diminua para ter tumor de mama. Então, amamentar é um fator protetor contra o câncer de mama. Olha que interessante. Bom, a gente conversando aqui com o Dr. Giovanni Magalhães sobre prevenção ao câncer de mama. Como é que a gente pode perceber, Dr. Giovanni, que tem algo que não está correndo bem aqui na mama? Isso. Na realidade, assim, o protocolo geral, a mulher vai fazer mamografia a partir dos 40 anos, né? Isso é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas pode fazer antes ou não? Aí, algumas pacientes, em alguns casos especiais, elas podem fazer antes,
que são geralmente as pacientes com fator de risco alto, que é o fator hereditário, que são aquelas pacientes que tiveram parentes com câncer de mama, né? Parentes de primeiro grau com câncer de mama, né? Mãe ou irmã, você triplica o seu risco de ter câncer de mama, né? De 2 a 3 vezes você aumenta a sua chance de ter câncer de mama. E aquelas pacientes que sabidamente já tem a mutação documentada, né? Porque hoje se sabe que o câncer de mama, ele depende de um defeito num gene que protege a mama. Então isso já está documentado. Há algumas pacientes com fator de risco, elas, por ter acesso ao exame, vão e fazem o exame. Então essas pacientes que já têm a mutação, ela tem um risco muito alto de ter câncer de mama. Então essas pacientes precisam ir mais cedo ao mastologista antes dos 40 anos. Quem não está nesse contexto que o senhor acaba de falar, pode fazer a primeira mamografia só depois dos 40. A partir dos 40 anos, né? Mas o que é muito importante, e isso leva muitas pacientes ao consultório, é a paciente se tocar. O paciente precisa conhecer o seu corpo. Então, o ideal é que as pacientes que ainda estão menstruando, escolha um dia do mês, de preferência uma semana depois da menstruação, e faça o autoexame. Toca a mama como se ela fosse um relógio, né? Levanta o braço para que você veja alguma alteração de pele, retração no mamilo, que você, que conhece a sua mama, vai saber que tem alguma coisa diferente. A partir daí, procura um mastologista, independente da idade. O câncer de mama na maturidade, ele também é evidente? O senhor estava me dizendo que tem pacientes de 20 anos, né? Isso. Então não tem idade. Não tem idade. Na realidade, assim, existem algumas lendas que dizem que a mulher mais velha ela não tem câncer de mama. Pelo contrário. É mito também. Isso é um mito. Pelo contrário, o gráfico de incidência ele vai aumentando e ele só vai começar a cair depois de 74, 75 anos. Então o risco é crescente até os 75 anos. A partir daí há uma queda de incidência nesses casos de câncer de mama. Então, a mulher mais velha, ela também tem câncer de mama. É outra população que só vai também ao mastologista em tumores avançados, né? O mito, a vergonha, isso não vai acontecer comigo. A dificuldade de se autoexaminar e de pedir alguém de casa para ajudar, para ver o que é, né? Então, existe sim. E como essas pacientes, elas têm essa vergonha, são as pacientes que chegam com doença localmente avançada. Doutor Giovanni, eu vou fazer o seguinte, sobre o câncer de mama nos homens, tá? O senhor vai responder no próximo programa. A gente vai retomar essa conversa no próximo programa. Tranquilo. Porque a gente já tem que ir para o intervalo e eu retomar lá a conversa com o Ulisses. Um brinde à vida sem câncer de mama. No próximo bloco a gente retoma a conversa com o Ulisses Gaspar. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.